Bom, pessoal, dando continuidade aqui às nossas aulas, eu queria passar para vocês um trecho aqui que faltou da parte dos termos da oração, tá? Eu tenho aqui, no início aqui do quadro, o aposto e o vocativo, duas coisas bem simples que caem com frequência aí nas provas do concurso, tá? A primeira delas é o aposto. O aposto é uma coisa muito simples, mas se o aluno não saber essa nomenclatura, ele vai errar na hora da prova. Então eu tenho aqui uma frase de exemplo, tá? Então deixa a teoria para lá e vamos no exemplo para ficar mais simples de vocês entenderem, tá? Pelé, o rei, chegou, Pelé, o rei, chegou aqui. Então vocês observam que tem um termo entre vírgulas, tá? Esse termo está explicando, especificando a pessoa a quem eu estou me referindo. Então aqui esse termo explicativo se chama aposto. Se eu retirar ele da frase, não tem prejuízo a frase, tá? Então se eu falo aqui Pelé chegou cedo, a frase não tem problema, eu vou entender, Só que aqui eu quis explicar, Pelé, o rei do futebol, chegou cedo. Tá? Então é uma explicação, o aposto é uma explicação que é colocada ali no meio da frase. É só isso, é isso que você tem que saber, tá bom? Por exemplo, se eu falar, o Rio de Janeiro, vírgula, cidade maravilhosa, vírgula, sediou as Olimpíadas, tal. Tá? Então é só uma explicação, esse aposto fica entre vírgulas, isso se chama aposto, tá? É aquilo que eu posso tirar da frase e não tem prejuízo, o entendimento fica normal. Vocativo. Então, vocativo é muito comum a gente ver conversas, mensagens em redes sociais, principalmente, onde a gente vê a falta da vírgula nos vocativos. Então, olha essa frase aqui: parabéns por tudo, meu amigo, parabéns por tudo, amigo. Então, existe uma vírgula aqui, se chama, isso aqui, essa parte amigo, se chama o vocativo, nas conversas informais ali por aplicativos de mensagem, por exemplo, bom dia, vírgula, Ricardo. Então tem que ter uma vírgula, não posso colocar bom dia, Ricardo, direto. Então tem essa vírgula, como se eu estivesse evocando alguém, chamando, oi, vírgula, Márcia, parabéns, vírgula, Roberto, tá certo? Eu te amo, vírgula, meu amor. Eu espero que você tenha entendido essa colocação dessa vírgula aí. É imprescindível, essa vírgula é obrigatória, ela tem que ter. Isso se chama vocativo, tá bom? Olá, vírgula, minha tia. Olá, vírgula, mãe. Boa noite, vírgula, pai. Boa noite, vírgula, amiga. Tá? Então tem que ter essa vírgula. Essa vírgula aí se chama o vocativo ali na frente. Tá? Então essas duas coisas simples aqui que eu queria ter colocado na aula passada, mas para não ficar muito extenso ali, eu procuro deixar as aulas com o tempo máximo ali de 20, 15 minutos, tá? Para não ficar aquela coisa cansativa. Ok, chegamos então nas orações do período, orações, um conteúdo que eu classifico como um dos mais complexos da língua portuguesa, mas eu tento sempre aqui trazer para você de forma que fique mais fácil o entendimento, tá? Então, orações. Temos dois tipos de orações, as coordenadas e as subordinadas. As subordinadas a gente vai estudar na próxima aula. Agora vamos se preocupar só com as coordenadas, tá? Subordinadas a gente vê depois. Então, as orações coordenadas, elas têm dois tipos, As assindéticas e as sindéticas, tá? Assindéticas é quando eu não tenho a preposição, aliás, a conjunção ligando as orações, tá? Não tenho conjunções, então elas só se classificam como assindética, Síndeto significa conjunção, Síndeto, então assíndeto esse a representa a falta de alguma coisa, uma ausência. Tá bom? Se a pessoa, por exemplo, é assintomática, ela não tem sintomas. Então, assindética, ela não tem conjunção na frase. Tá? Se ela não tem conjunção, ela só se classifica como assindética e para por aí. Tá?
Agora, se ela tem uma conjunção, ela se classifica como sindética. E daí, essa sindética tem 5 tipos de oração coordenada sindéticas, tá? Que nós vamos estudar agora. E essa classificação vai depender da conjunção que vai ligar essas duas orações, tá? Orações, relembrando que é quando tem verbo, né? Uma oração tem um verbo, cada verbo representa uma oração, tá? Então, a primeira delas aqui, aditiva, né? Eu coloquei uma setinha aqui para diferenciar. Aditiva. Então, como o próprio nome diz, é a ideia de adição. Então, o e, o nem, mas também, tá? Então, esse mas também tem que ser junto, né? O mas separado, somente o mas é outra coisa. A gente vê daqui a pouco, tá? Então, quando que o e? É a ideia de soma aqui, ó. Chegou cedo e voltou tarde. Saiu cedo e voltou tarde, né? Saiu cedo, além disso, voltou tarde. Então, há uma soma aqui. Então, essa conjunção aqui, né? A conjunção, essa palavra aqui, que liga orações, se chama conjunção, tá? A preposição, ela liga uma palavra a outra. A conjunção, ela liga uma oração a outra. Então, eu tenho aqui o verbo saiu e aqui o verbo voltou. Então, aqui eu tenho uma oração, né? E aqui eu tenho outra oração. O e, ele está ligando essas duas orações e está somando, né? Somando. Então, você diz que é uma oração aditiva. Quando que o nem vai ser aditivo, né? Quando há a soma, né? Nem estudou, nem foi bem na prova, tá? Então, duas coisas estão somando. Um destaque aqui é errado eu falar ENEM, tá? ENEM é o Exame Nacional lá do Ensino Médio, tá? Então, eu não posso colocar ENEM, né? Não estudou e nem foi bem na prova. Não, isso é errado, tá? Eu uso duas conjunções juntas, aí não pode, tá? Tá certo? Só um minuto aqui. Ok, voltamos aqui. Tá, espero que fique claro isso aqui. Outra coisa importante aqui, ó, corre que corre e não chega. Esse que aqui, ó, detalhe importante. Sempre que o que estiver no meio de dois verbos repetidos, esse que vai ser uma conjunção aditiva. Tá? É interessante que você decore algumas conjunções, né, dessas orações coordenadas para classificar melhor. Tá? Se você não conseguir identificar, decore, né? Aditiva, e, nem, mas também, né? Mas ainda, e por aí vai. Tá? Corre que corre e não chega, então esse que aqui desempenha a função de oração, de conjunção aditiva no meio de verbos repetidos. Tá? Aditiva é a nossa primeira, então a segunda, adversativa. Adversativa é o quê? Da ideia de adversar, da ideia de contrário. Essa é a mais simples, talvez, de todas. Ó. É o mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Tá? Esse tipo de oração aí. Então não confundam o entretanto com o portanto. Tá? Muita gente, principalmente em redação, confunde. Tá? O portanto dá a ideia de conclusão. Tá? Então o entretanto é a ideia de oposição, adversidade. Tá? Ela chegou, mas não comeu. Ela chegou, mas não comeu. Então eu tenho aqui, ela chegou, mas não comeu. É ideias opostas. Tá? Então adversativa se chama assim. Eu poderia usar aqui, ela chegou, entretanto não comeu. Ela chegou, todavia não comeu. Ela chegou, no entanto, não comeu. Então, essas conjunções aqui, que ligam orações, né? Por isso que eu não expliquei conjunção para vocês mais detalhada, porque a gente vai ver aqui em orações. Tá? Então, essas conjunções aqui representam a diversidade. Então, se chamam oração coordenada adversativa. O detalhe que vocês têm que perceber é que existe uma diferença entre orações coordenadas e as subordinadas que nós vamos estudar na próxima aula. Mas essa diferença é muito difícil, ela é um pouco relativa. Então, a dica que eu dou é que vocês decorem as conjunções coordenadas, que são cinco tipos, e depois o subordinado vai ficar mais simples. Tá? Então, diferenciar uma oração
coordenada de uma subordinada é um processo que é mais difícil. Tá? Então vamos aprender assim, decoramos as coordenadas e as subordinadas, depois a gente se preocupa com elas. Tá? Vamos para a próxima então, alternativa. Então a alternativa tem esse tipo de conjunção aqui, ó, ou, ora, ora. Isso é bem simples também, é uma coisa que alterna, né? Ó, ora ela chora, ora ela ri. Tá? Esse ora sem H no caso. Então é uma alternância. Ou chora, ou ri, ora chora, ora ri. Tá? Então, uma coisa importante que eu vou falar aqui é o seja, né? Seja, né? Aproveitando que o ora, o seja, ele, quando é escrito, né, de acordo com a norma culta, ele tem que ser colocado, né, se eu estou citando coisas, né? Seja na aula presencial, seja na aula online, então eu tenho que repetir esse seja, igual ou aqui, tá? Eu não posso falar assim, ó, eu estou entendendo bem o português, seja na aula presencial ou online. Não, aí está errado, tá? Eu tenho que repetir, eu estou entendendo bem o português, seja na aula presencial, seja na aula online, esse é o correto. E se tiver 3 coisas, mais um seja lá também, tá? Seja na aula presencial, seja na aula online, seja em pensamento, ok? Conclusiva. Conclusiva já dá a ideia de conclusão, né? Logo, portanto, tá ok? Então, né, penso, logo existo, né? Como dizia lá o René Descartes, penso, logo existo. Portanto, corri, portanto, cansei. É uma conclusão, a ideia de conclusão, só isso. Então decore aqui esse tipo de conjunção aqui. Tá? Então, seguimos. Tá? E a conjunção, ela introduz a oração. Tá? A oração, no caso, a coordenada é essa aqui. Tá? A coordenada é a que tem, essa outra aqui é a oração principal. É a que tem a conjunção, né? A conjunção que vai se classificar. Se tem a conjunção, então, como eu falei, ela vai ser sindética. E se ela é sindética, ela tem essas 5 classificações. Tá? Se ela não tem conjunção, ela não tem classificação. O que acontece com essa primeira aqui, né? Ela não tem conjunção nela. Quem tem conjunção é a segunda. Explicativa. Então, uma oração explicativa. Quando que é explicativa? Quando está explicando. Ó, qual conjunção? Agora não coloquei ali as conjunções, né? Mas é o pois. Agora tá falhando minha caneta, que é o pois, o porquê. Tá? Então conjunções que dão ideia de explicação. Tá? Ó, ela deve ter chegado, pois a porta está aberta. Tá? Então aqui eu tenho uma oração coordenada explicativa. Por quê? Porque a conjunção aqui está me dando a dica. Tá? E o contexto já está dizendo que é uma explicação. Tá? Não confundam mais à frente com a oração subordinada causal. Tá? Ela é muito parecida com a explicativa. Tá? A causal é muito parecida com a explicativa. E é interessante vocês já gravarem isso, porque na próxima aula, quando a gente falar de causal, vocês têm que lembrar da explicativa. Eu vou citar ali ela, mas anotem aí, né, que a explicativa ela não é um fato. Tá? Ela não é um fato, porque além de não ser um fato, ela pode ser uma ordem também, tá? Fique quieto, vírgula, porque quero estudar, tá? É uma ordem ou uma possibilidade, ó, deve ter chegado alguém. Então essa é a explicativa. A diferença da causal, a subordinada, ela vai aparecer a mesma conjunção, só que a diferença é muito pequena. A diferença é que a causal é um fato, né? Chegou atrasado, vírgula, porque estava chovendo. Chegou atrasado é um fato, né? Porque estava chovendo. E aqui não é um fato. Aqui é uma possibilidade ou uma ordem. Essa é a diferença sutil e da subordinada causal, que a gente vai ver depois, e a coordenada explicativa. Tá? Então, orações é exatamente isso aqui que eu falei. Não se preocupem que as subordinadas também não são um bicho de 7 cabeças assim, como dizem por aí. Tá? Então, vamos com calma e até que a gente passe aí todas as orações, tanto coordenadas
como subordinados. Por hora, é isso.